dos 40, com Fábio Reis, Ricardo Nespoli. E aí, galera? Tudo bom? Aqui é o Fábio Reis, eu estou com o Ricardo Nespoli e este é mais um episódio Blaster especial de sexta-feira e hoje nós temos uma convidada genial, povo. Vocês vão amar essa conversa, com certeza. Mas antes da gente apresentar a nossa convidada, deixa eu falar aqui sobre o nosso site, que é quarentenaantesdos40.com, onde você pode ir lá acompanhar todo o nosso conteúdo, muito legal mesmo. E você também pode assinar o nosso podcast, isso mesmo, a gente está crescendo. Olha, inclusive estávamos conversando um pouco antes disso, que olha só o tipo de coisa que vocês podem colaborar com a gente. Olha esse microfone novo, que bonito que a gente está usando aqui. Falta o meu ainda, gente. Contribuam. Falta lá o microfone lindo do Ricardo. Então vamos continuar colaborando com esse podcast, para que ele consiga também comprar um mega microfone maneiro. E o nosso som vai melhorando aos pouquinhos, né, galera? É isso daí. Então, nós vamos apresentar agora aqui a nossa querida convidada, é Luísa Lemos. Luísa Lemos é quadrinista, cartunista e ilustradora. Ela é formada em História, que é muito legal, porque eu também sou. E, segundo o Ricardo, ela também é bancária, que é o que o Ricardo também é. Então, muito legal isso. Ela é uma fusão do nosso podcast, o que é lindo. E ela produz quadrinhos e cartoons independentes, né, que abordam questões LGBT, principalmente questão da comunidade trans. Ela é autora da HQ independente Transistorizada e tem participação em algumas coletâneas como Rancho do Corvo Dourado, que é uma releitura do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente vai falar sobre isso e é fantástico. E também de mais algumas coletâneas aí, né, como Sob a Luz do Arco-Íris, que está lá no Catarse agora, você pode ir lá apoiar. Então, vamos aí. Chega aí, Luísa. Vamos lá começar. Muito obrigado, então, por você estar aqui com a gente. É realmente um prazer muito grande ter você aqui. Você pode falar, então, um pouco mais sobre você, né, sobre sua carreira e como foi essa sua trajetória até você chegar aqui? Eu que agradeço a oportunidade, né? É sempre legal ter um espaço para poder falar sobre trabalho e tal, né? Quadrinhos no Brasil nunca é uma área muito valorizada, né? Ainda mais agora que nós artistas somos inimigos do Estado, né? Então, assim, eu faço quadrinho há muito tempo, comecei nos anos 90 fazendo zine e tal, foi punk, né, e tal, a gente fazia zine e tal para divulgar as ideias, mas dei uma parada, né, entre meados dos anos 90 e início dos anos 2000, por conta de que, quem vive hoje, cara, não sabe a dificuldade que era. Hoje é moleque você fazer quadrinho, assim, né? Ou você tinha uma editora, ou você fazia as coisas tudo na Xerox, ia vender de mão em mão, entendeu? E coisa do tipo. E aí eu fiquei meio desiludida com a coisa de fazer quadrinhos e tal, até que quando chegou aí a internet de banda larga e tal, essas coisas, veio um movimento de webcomics, né? Uhum. E aí eu embarquei nesse movimento de webcomics, comecei a fazer um quadrinho que chamava Mitologias, publicava as páginas pela internet e tal, o quadrinho ganhou alguns seguidores e tal, eu consegui fazer uma edição impressa dele em 2012. A partir de 2012 para cá, eu tenho lançado praticamente todo ano um quadrinho novo, né? Essa série eu deixei para trás ela, né, e tal, porque também era uma coisa com a qual eu me identificava muito mais depois da transição de gênero. E aí, depois da transição, eu tive a ideia de fazer a Transistorizada, né? Que eu falo que é uma pseudo-autobiografia, né? E aí era pseudo. Numa seca, assim, criativa, eu falei, tive a ideia vendo um programa de TV que o cara falava que era um programa LGBT, o cara falava, quando eu era adolescente, ficava lá trancado dentro do armário. Quando ele falou isso, ele falou metaforicamente, né? Mas eu, como boa pessoa das imagens, né, vi isso de forma literal. Eu falei, isso daí dava um quadrinho. E aí eu falei, mas que quadrinho que eu ia contar com essa imagem? Aí eu falei, vou contar sobre a minha transição. E aí fiz uma história inicial da Transistorizada, de 11 páginas,
que contava ali a minha transição e falava sobre as pessoas que me ajudaram nesse processo. E depois eu passei a lançar semanalmente no Facebook, né, tiras, né, falando sobre questão de gênero e tal, falando sobre questão trans. E fiquei publicando durante uns 2 anos isso e no primeiro ano eu já fiz um catarse, fiz a edição impressa, né, que é que eu passei a trabalhar com ela, né. E aí, como você falou, no ano passado eu lancei, junto com o pessoal lá, com o Juliano, com a Cris Camargo, né, e tal, o pessoal, a gente lançou o Rancho do Corvo Dourado, que não só é uma releitura do Monteiro Lobato, mas ele é uma crítica ao Monteiro Lobato, né? Merecedora, com certeza. É um sítio do Pica-Pau pós-apocalíptico, assim, e a gente fez um negócio para escrachar mesmo o racismo, continuar a obra e tal, sabe? A gente fez um negócio para pegar pesado mesmo, tá? E esse ano, né, aí a Script me chamou, né, para fazer parte dessas coletâneas através do Mário César, né, que é o organizador da PocCon. A gente ficou amigo, né, nesse processo aí da publicação da Transitorizada e tal, e a gente aí fui lá para a PocCon também e tal, foi legal. Né, cheguei a fazer uma mesa lá com a Laerte e tal. Eu vi uma foto dessa no Facebook, muito legal, né? Foi muito legal, foi bacana. Pô, assim, tipo, realização da vida, né, cara? Com certeza. Pô, cara, assim, porque a Laerte é uma artista que eu acompanho, cara, desde que eu leio quadrinho, assim, sabe? Lá no início, no final dos anos 80, assim, nos anos 90, publicava o que ela publicava ainda como O Laerte, né? E depois eu acompanhei a transição dela e tal. Pô, e foi uma super identificação que eu tive, assim, também, né? Com ela que eu tive... Ela foi muito responsável pela minha própria transição, né? Pra eu tomar a atitude de fazer a minha transição também. E aí lá na POC eu entrei em contato com o Mário César, né? E ele estava meio que juntando a galera para fazer essas 2 coletâneas pela Script Editora, né? E aí eu entrei, e aí tem o Quadrinhos Queer, para a Transistorizada. A minha parte no Quadrinhos Queer é basicamente o Transistorizada 2 ali, né? É a segunda edição da Transistorizada. Eu peguei várias tiras que não tinham sido publicadas ainda, impressas, né? E vão ser publicadas no Quadrinhos Queer. E o Sob a Luz do Arco-Íris é um quadrinho que eu fiz uma história de 6 páginas, está lá no meio, tá? Com uma historinha. São historinhas, cada um escreveu uma história sobre São Paulo. Ah, legal. Sob a Luz do Arco-Íris. Muito legal. Pois é, a gente já começou então a falar sobre o Transistorizado, como você começou a publicar pelo Facebook, e depois você fez o financiamento coletivo, né? Você pode falar um pouco mais então pra gente, assim, como que... Bem, você já falou como que veio essa ideia, mas como foi transformar isso num quadrinho e qual que foi, assim, o principal impacto, assim, que você acha que teve na sua vida e fora dela também, né? Tipo, publicamente, como é que foi isso pra você? Então, assim, eu falo assim, minha transição, por mais que tenha tido questões em torno da minha transição, eu acho que foi uma coisa tranquila, né? Porque assim, quando eu vi a Laerte, né, que eu estava falando, a se assumir, né, e tal, lá em, se não me engano, foi lá em 2009 ou 2010, por aí, me veio uma realidade que eu nunca tinha me ligado, né? Que era assim, para mim, ou você faz a transição quando você tem ali 18 anos, ou você não faz nunca mais, você fica pro resto da vida no armário, né? E aí eu vi a Laerte, que eu acho que na época já tinha, sei lá, 50 anos,
né? E aí eu falei, caraca, pode isso, né? E aí foi que começou a surgir a ideia na minha cabeça de que eu também podia, né, assim como ela, né, fazer a transição. E aí, cara, mas isso foi quando eu já tinha 37 anos nisso, né? Aham. E eu já tinha uma vida estabilizada, né, cara? Eu fiz uma faculdade, eu tive a oportunidade de estudar, eu fiz uma faculdade, me formei naquilo que eu queria, eu tinha um bom emprego, um emprego do qual não iam me mandar embora por conta de me assumir como trans, entendeu? Em 2010 também, eu acho que, se não me engano, foi 2010, a Dilma assinou um decreto dizendo que todos os órgãos federais tinham que aceitar o nome social dos funcionários trans e tal. Então, assim, eu tinha todo um ambiente ali, né, que era favorável para mim. Bom, né? Eu me assumi, né? Então, assim, não foi uma coisa, sabe, que muita gente passa, né, de se assumir, ser expulso de casa muito jovem, e aí acaba, né, não tendo recursos para estudar, para poder... Não existe mercado de emprego para mulheres trans, né, e tal. Assim, ninguém emprega mulher trans. É muito estigmatizado dentro da sociedade e tal. Então, assim, para essas pessoas é muito difícil, saca? Sim. Mas para mim, por mais que eu tenha passado alguns transtornos nesse processo, é muito tranquilo. É claro, umas amizades, né? E aí você tive questões no meu relacionamento amoroso na época e tal. Mas, tipo, são coisas que não são, né, nada que ameace a minha segurança, a minha vida, saca? Nada que não pudesse ser superado com relativa tranquilidade. É claro que você tem preconceito, você tem, né, você passa a ser, viver de outra maneira, né? Você passa a viver com um certo temor e observar os lugares por onde você anda e etc. Até a minha história no Sob a Luz do Arco-Íris fala sobre isso, né? Sobre São Paulo e ter medo de São Paulo, porque é uma cidade que eu conheço pouco, que eu sou do Rio, né, e tal, que é uma cidade que eu conheço pouco, eu tenho medo de andar pela cidade, porque sei que lá, né, mulheres trans são mortas e tal. Então, assim, tem toda uma questão de mudança de vida, né? Mas em comparação à maioria das mulheres trans, a minha transição foi muito tranquila. E como eu já tinha uma carreira consolidada dentro do mercado de quadrinhos, essa transição no mercado de quadrinhos, então, foi mais tranquila ainda. Na época, eu também trabalhava aqui na Casa da Cultura de Paraty. Eu dava aula de quadrinhos aqui, né? Roteiro e desenho de quadrinhos. E foi muito legal aqui na Casa da Cultura, porque assim, eu cheguei para a diretora da casa e falei, olha, é isso, eu sou trans, tal, aí mostrei uma foto para ela, né, de como eu seria dali para frente e tal. E aí ela falou, tá bom, o que mais? Que bom. Eu falei, nada, só isso. Ela, tá bom, então, beleza. Falei, a Luísa lembra. Né? Tá bom, beleza. Quando eu cheguei para os alunos e cheguei já na sala com o Luiz e tal, e aí falei, olha, é isso, isso e isso. Aí mostrei o quadrinho da Transistorizada. E aí eles viram, aí foi muito engraçado, que aí teve assim, 1 segundo de silêncio, aí um aluno virou e falou assim, tá, professora, é professora agora, né? Como é que faz isso aqui mesmo? Aí, pô, tipo, já entrou na aula, já acabou o assunto ali, entendeu? Legal. Muito tranquilo. E como eu já tinha uma carreira consolidada no mercado de quadrinhos, na época eu fazia parte de um coletivo que eu ajudei a fundar, que foi a Corja, e foi mais ou menos a mesma coisa. A gente tinha que ir para um evento, e aí eu falei, cara, não falei nada com os caras, e agora, o que eu faço? Aí eu peguei a história inicial da Transistorizada, que contava a minha transição, e joguei no grupo nosso lá, no grupo fechado lá dos membros da Corja. E aí falei, jogo a bomba e saio correndo. Vocês que sabem se querem que eu fique, que eu saia do coletivo. Eles falaram, não, que é isso, de boa. Tal. E aí a gente continuou como coletivo durante um tempo,
Agora o coletivo já separou por outros motivos, né, e tal, mas a gente continuou durante um tempo e eu continuei para os eventos, e quando saiu meu material impresso, eu já estava inserida nesse mercado já. Então, assim, foi tudo muito tranquilo para mim, eu não tive grandes problemas, não. Mas é por conta desse momento da minha vida onde as coisas já estavam favoráveis também. Sim, muito bom. Fala aí, cara. O transitorizado, então, ele foi feito basicamente ao mesmo tempo em que estava rolando a transição, né? Então acaba que contribuiu assim, com o processo, como você disse, para explicar para as pessoas e tal, né? E a outra coisa que eu ia perguntar é que você disse que você teve uma pausa nesse período do quadrinho, mas assim, a questão de dar aula de quadrinho lá na Casa da Cultura, isso foi durante a sua pausa de produção, assim, ou seja, você nunca deixou de fazer quadrinho, ou nesse processo você pausou também a aula e etc? Durante a transição que você está falando, se eu tive uma pausa? Não, é aquele momento que você falou que teve uma pausa, né? Porque eu tive duas pausas. Parou com o quadrinho um pouco. Nos anos 90, quando eu meio que tinha desistido do quadrinho. Aí, né, e quando eu fiz a transição, mas é porque também quando você é uma mudança de vida muito grande, aí você fica muito envolvida com você mesma, entendeu? E aí acaba que meio que a minha mente estava muito focada nas mudanças, né, que estavam acontecendo e tal. E aí eu dei uma parada assim de um ano, eu acho que fiquei, né? Acho que foi o ano que eu não lancei quadrinho, inclusive depois que eu comecei a lançar, né? Fiquei um ano sem lançar quadrinho. Mas, assim, depois de uns 6 meses, assim, da transição, eu já comecei a desenhar transistorizado, né? Já comecei a rabiscar alguma coisa e tal. E um ano depois eu já estava publicando, né? Então, assim, já estava publicando pela internet, né? Então, assim, não foi um longo período de tempo entre deixar a minha produção, né, anterior à transição e começar a produção posterior à transição. Legal. Muito legal mesmo a história, Luiz, a sua história, porque é interessante saber assim, que existe, assim, que você tinha essa estrutura, né? Uma coisa que permitiu com que você fizesse a sua transição assim, com uma certa paz, assim, né? Tranquilidade e tal. E é muito legal saber, ouvir isso, porque a gente normalmente pensa, né? Tipo, em todos os desafios, é lógico, e com certeza você teve os seus, mas é legal saber que tem gente que leva isso com esse nível de naturalidade, né? De você contar a sua história e as pessoas falam, tá, beleza, então, vamos lá, né? Seguindo, próximo ponto, vamos embora. Porque é isso aí, né? Era pra ser assim. Mas aí também é a coisa de você andar só com gente legal, né, cara? Eu imagino que tem a ver mesmo. Eu já escolhia bem as amizades e, sabe, o pessoal que tava em volta de mim. Então, assim, quando aconteceu, né, a galera já era uma galera com a cabeça boa e tal. Assim, mas mesmo assim, né, por exemplo, né, eu comecei a lançar as tiras da Transitorizada e aí um evento, né, um desses colegas que era do coletivo, né, chegou para mim e falou assim, cara, tipo, eu tava lendo as suas tiras e tem umas paradas que eu aprendi muito, assim, que eu nunca imaginava que fosse desse jeito, entendeu? Então, assim, mesmo a galera, tipo, não, de boa e tal, aceito, mas a galera tem uma incompreensão a respeito, né, do assunto. Até porque eu estava até em uma live essa semana e a gente estava falando sobre isso. Porque, cara, o assunto transgeneridade, ele é muito recente, a discussão dele dentro da sociedade, né? Não existir pessoas trans é recente, mas o fato disso estar sendo discutido e de você ter pessoas trans aparecendo de uma forma que não é negativa, né? Porque apareciam sempre de forma negativa, né? Um momento que as pessoas começaram a aparecer de forma positiva dentro da mídia e tal, né, nos canais de televisão, nos programas, é muito recente. Não deve ter mais do que 5 anos isso, entendeu? Então é uma discussão recente. Então as pessoas não sabem a respeito, né, do assunto, né?
Eu posso até perguntar para vocês aqui agora, eu tenho certeza da resposta. Com quantas pessoas trans vocês trabalharam? Quantas pessoas trans vocês estudaram? Quantas pessoas trans foram suas amigas durante a vida? Saca? Então, assim, é uma galera que existe, que tá aí desde sempre, mas que era meio uma lenda urbana, sabe? Assim, você sabe que existe, mas você nunca vê, não sabe onde está. E justamente por conta, né, dessas situações de extremo preconceito que relega, né, com dados, né, você pode dar um Google aí e pesquisar que cerca de 90% de mulheres trans acabam caindo na prostituição, né? Justamente por conta dessa coisa de não ter emprego para pessoas trans, de que normalmente elas são expulsas de casa e tal, não tem, sabe? Então, assim, você ter as condições em que pessoas trans são bem aceitas e tal é bem raro mesmo, mas mesmo quando é aceito, tem uma certa incompreensão em torno disso, né? Uma coisa que eu falo que buga muito é que, tipo, eu sou casado com uma mulher, né? E eu nunca tive atração por homens, né? Então eu falo que eu sou o começo e o final da sigla, né? Do LGBT, né? Eu sou trans, né? Eu sou uma mulher trans lésbica. Mas, tipo, isso buga muito a cabeça das pessoas. Eu já fiz tira sobre isso, saca? Porque as pessoas, pô, mas como assim? Você é mulher e não é, cara. Vou te contar isso aí. Tem gente que pra que mudou, né? Tem essa novidade aí no mundo. Mulher que não gosta de homem. Aceita, né? Aceita. Pois é, né? A gente começou a ideia de te chamar aqui, inclusive, Luiz, é porque a gente acompanha já há muitos anos um quadrinho, vez ou outra a gente menciona no podcast, se chama Real Life Comics, é um quadrinho americano. Eu até e era assim, era um cara que escrevia sobre coisas meio nerds, assim, meio geek e tudo mais. E aí, muito recentemente, acho que nas últimas 2 semanas, ele começou um arco novo, mudando totalmente a linha que ele estava seguindo, mas assim, apresentando isso, né? Que o personagem principal dele se descobre como trans, mas tipo, ele é o personagem principal. Então, ele meio que se abriu assim, de repente, e cara, até agora, tipo, os quadrinhos que ele lançou são muito interessantes, exatamente porque a gente não conhece muito sobre isso e sobre, tipo, todas as... tudo que as pessoas estão pensando enquanto isso, de ter que se aceitar, né? Tipo, descobrir que você, na verdade, tipo, é diferente. Então, aí a gente pensou, cara, tipo, esse é um assunto muito legal e vale a pena a gente conversar sobre isso e entender um pouco melhor, né? E aí o Ricardo falou que já tinha lido o seu quadrinho e tudo mais, e a gente achou que era uma boa ideia conversar com você. Mas, pois é, eu não sei se você conhece Real Life Comics, mas a gente já recomenda aí pra você dar uma olhada também. O Ricardo comentou comigo, eu não conhecia não, mas eu vou dar uma olhada sim, com certeza. Porque ao que parece, né, quando ele me falou disso, eu lembrei muito daquele quadrinho que era junto com o Crumb, né, com o American... Como é que chama? Esqueci agora. Que era do... do Crumb, que teve até o filme, né? Isso, foi. Vou lembrar aqui. Anti-herói americano. Anti-herói americano. O nome do filme, né? O quadrinho do filme, eu não tô conseguindo lembrar do... Eu vou achar aqui. Achei. Pois é, eu não conheço esse trabalho, eu não sou muito dos quadrinhos, assim, por acaso, eu acho que o único que eu acompanhei bem, assim, foi o Real Life Comics, de verdade. Acho que porque era online já, desde aquela época. American Expander. American Expander. Aí, fica mais uma dica para os nossos ouvintes. Que é bem legal, que é bem nessa pegada também, né? É o cara... Quem não viu, veja, tem um filme, né, que é baseado no quadrinho. No Brasil, ele é anti-herói americano, o nome do filme, com o Paul Giamatti lá, né? Isso. E ele é bem nessa pegada também, né, de falar sobre o cara escrevendo sobre a vida dele, o Harvey Picker.
O primeiro cara que ele era amigo do Crumb, né? E aí tem essa ideia, né? Fala, pô, eu não sei desenhar, você sabe, mas a minha vida é muito doida, então vamos fazer um quadrinho da minha vida. E é muito louco mesmo, cara. Assim, ele tem uns amigos muito loucos, assim, e tal. E é muito legal também. Eu acho bacana essa coisa do quadrinho baseado no real, né? Tem um outro cara chamado Joe Sacco, Joe, né? S-A-C-C-O, o nome dele, Joe Sacco. Ele é um jornalista, né? De quadrinhos. E aí ele faz viagens, né? Ele fez um quadrinho sobre a questão de Israel-Palestina ali, né, chamado Palestina, que é uma viagem que ele fez para lá. E o quadrinho é basicamente o que aconteceu com ele, entendeu? Assim, ele viaja, chega lá, conversa, faz entrevista e tal, e todas essas entrevistas ele vai colocando, né? Ou vê situações acontecendo, e essas situações que ele vê, ele vai colocando no quadrinho e tal. E é uma reportagem em quadrinhos, assim. O cara tem alguns trabalhos muito bons, assim. Teve aqui na Flip, né? Eu moro aqui em Paraty, ele teve aqui numa Flip e tal. Paraty já tá ele, claro. Muito bem. É muito bom o trabalho dele também. E é muito nessa vibe também de real life, né? De pegar as coisas da realidade e transformar em quadrinho. Eu acho isso muito legal. E tem um classicão que é o Maus, né? Que é o cara que fala da vida do pai dele lá na Alemanha nazista, né? Que o pai dele foi prisioneiro, né, e tal, de guerra e tal, e ele vai contando a história, entrevistando o pai, né? E aí o quadrinho é tudo baseado nas entrevistas dele com o pai também. É bem legal. Não parece muito Então você que é igual, você que não gosta, Fábio, muito de quadrinho, mas gosta do real life, 3 dicas aí de quadrinhos baseados na vida. Talvez você curta. Ótimo. Além de ser historiador, né? Essa história aí desse período nazista parece muito Nossa, interessante mesmo. o Joe Sacco, então você vai adorar, cara. Eu aprendi muito sobre... ele tem um quadrinho chamado Sarajevo. Eu aprendi coisa pra caramba que eu não sabia ali sobre a guerra da Iugoslávia, né? Nos anos 90 e tal. Bom, muito legal, cara. Muito bacana. Muito bom. Legal, obrigado pelas dicas. Assim, mudando um pouquinho, então, a gente comentou já rapidinho sobre o Rancho do Corvo Dourado, e eu queria saber, assim, se você podia explicar um pouco melhor sobre qual que é a proposta e quais que são, e talvez a gente possa discutir um pouco sobre os problemas, assim, né, do sítio do Pica-Pau Amarelo e do preconceito todo que está incluso lá no meio. O rancho é bem isso, né? A gente pegou, assim, o grupo que fez esse quadrinho, né? Eu, o Juliano, a Cris Camargo e tal, a Larissa Palmieri e tal. Nós somos uma galera progressista, né, e tal. A gente faz parte lá desse movimento dos quadrinistas antifascistas, desde antes de antifascista virar moda, né? Desde antes de todo mundo botar isso no Facebook, a gente já tinha lá o Bottom Link, a gente ia pros eventos de quadrinho e tal. E aí a gente falou, cara, caiu em domínio público, né, no ano passado, Monteiro Lobato. E a gente sempre teve, né, a visão crítica assim, a respeito do trabalho do cara. E o Monteiro Lobato é um cara muito bizarro, assim, né, cara? Porque, tipo, o problema dele não é ele ser um cara racista, né? Porque porque vamos colocar assim, porque tem muita gente que fala, né, não, porque você tem que entender a parada dentro do contexto histórico dela, né? Porque você vai pegar uma obra, sei lá, do Lovecraft e é homofóbico. Beleza. Você vai pegar uma obra, sei lá, né, uns filmes, sei lá, dos anos 80, eles são ultramachistas, sabe? Eles são violentos de uma forma bizarra, sabe? Mas, ok, isso é um retrato de uma época, né? Então, assim, você fala, não, o cara é racista porque era um cara que vivia ali dentro do sistema escravocrata e tal, papapá. Mas não é, cara. Ele era
ativamente racista. Ele era membro da Ku Klux Klan, saca? Meu Deus. Ele não era um cara que era racista e o racismo que era racista porque a sociedade era racista e o racismo se refletia na obra dele. Não é isso. Ele era ativamente racista. Ele escreve aquele Presidente Negro que é uma obra extremamente racista, sabe? E a visão dele da tia Anastácia dentro do sítio é absurdamente racista, né? Primeiro que ela é uma escrava, né? Que ela é a mulher que trabalha, ela é escrava de casa, né? Sim, sim. Que trabalha ali ao lado da senhora, e a dona Benta é uma senhora, né? Uma sinhá, né? A tia Anastácia se refere a ela como sinhá, né? Então, assim, sabe? Então, assim, cara, então a gente falou, não, cara, vamos pegar, mas vamos dar uma escrachada nessa coisa aí do racismo e tal, e aí cada um fez uma história, né? Cada um pegou os personagens do sítio e fez a sua própria história. E aí teve o pessoal que pegou, sei lá, de nazista e tal, saca? A galera do sítio contra os nazistas, não sei o quê. E eu fiz uma coisa meio Mad Max, assim. Eu peguei o nome da minha história dentro do Rancho da Fúria. E aí a Emília é meio furiosa, né? E a inimiga da parada é a Dona Benta, né, e tal. A Dona Benta é tipo o Immortan Joe, assim, regendo o sítio de ferro e tal. E a vibe da história é essa. É matar a Dona Benta de forma bem... E a galera que é escravizada lá no sítio. Agora eu não vou contar muito pra galera também. Não, só deixa assim, pra gente ir lá atrás. Uma surpresa lá da história, mas tipo, é bem nessa vibe de colocar a Dona Benta como a vilã da história lá, que é o que ela era efetivamente. Exato, né? Não, pois é, né, cara? Eu acho que tipo, esse negócio da obra do Monteiro Lobato ter se tornado aí domínio público, trouxe de volta essa questão de um certo debate em relação à obra dele, mas sempre impressiona assim, as pessoas que vão meio que defender assim, não, porque não era, não, porque não é muito assim. Mas, tipo, tá muito claro, né? Você não precisa ir além, não é um esforço intelectual muito grande para você perceber que o discurso dele é óbvio. É assustador. Mas é porque tem muita gente que se baseia nesse argumento de que o cara é produto da época dele. Mas se fosse só isso, eu podia até falar, não, cara, ok, o cara é produto da época dele, tá? Mas não é isso. Se você vai ler um pouquinho sobre quem era o Monteiro Lobato, você vai ver que ele não era só um cara que era só um cara que é produto da época dele. Não, ele é um cara... Ele produzia a época. Exatamente. Ele é um dos fomentadores daquilo ali. Ele é ativamente racista. Ele não é um produto do racismo, sabe? Você pode até falar isso de gente que tá aí hoje, entendeu? Claro. O cara fez ali, né, uma piada e a piada é racista. E mas o cara não se ligou, né? Uma coisa que eu falo muito, né, de piada sobre trans, né? Tem muita gente que, cara, tipo, eu adoro TV Quase, né? A galera lá do Choque de Cultura e tal, né? Daqui assim, muita gente aqui do Espírito Santo, inclusive. Nós somos do Espírito Santo, né? Eu adoro, eu acho foda. E eu comecei a gostar deles lá atrás, lá na MTV, com o último programa do mundo, que eu achava a coisa mais... Ainda acho, até hoje, a coisa mais foda já feita na televisão do mundo. Acho o último programa do mundo genial. Mas, tipo, os caras tinham umas piadas com travesti e tal, não sei o quê.
Mas, cara, mas é aquilo. Aí é o lance de você. Não, vamos relevar porque os caras são produto de um meio. Entendeu? Aonde você tem um puta preconceito contra quem é trans, saca? E hoje, né, acredito eu nunca mais ouvi, né, nada de piada com trans e nada do que eles fizeram de lá pra cá. E acredito que as pessoas podem melhorar, sabe? E acredito, assim, que às vezes alguém que é uma pessoa que tem preconceito em relação a alguma coisa, eu mesmo já fui uma pessoa assim, pô, cara, eu vou te falar, eu fui punk, mas eu também fui evangélica, saca? Então, mas ao mesmo tempo, né? Não, tô brincando. Aí, tipo, então, quer dizer, pô, quando eu era evangélico, eu tinha todos os preconceitos que a galera evangélica tinha, entendeu? E aí que muitos ainda têm até hoje, sabe? Era homofóbica, era machista e etc. Então, tipo, mas você, cara, muda, sabe? Você começa a ver que as coisas não são exatamente daquela maneira, você começa a se esclarecer e tal, e você entende que as coisas não são como você pensava, sabe? E aí você muda o seu pensamento, sabe? Então, assim, eu acredito que as pessoas possam melhorar, sabe? Que elas possam entender determinados... E aprender, né? Com a vida. E melhorar, exato, aprender. Então, assim, então eu acredito que os caras, sabe, melhoraram, sabe? Que eles antes faziam piada com uma determinada coisa, mas isso é isso que a gente fala, entendeu? É o contexto. Dentro de uma determinada época, aquilo ali era uma coisa aceitável. Hoje, não é mais, porque hoje você já tem pessoas que têm voz dentro da sociedade para falar que aquilo ali não é uma coisa legal, saca? Então, assim, aí você pode vir com um discurso de contexto, sabe? Você tem que entender o contexto da época, não sei o quê. Tipo, eu gosto muito de filme noir, né? Do cinema americano ali dos anos 40. Eu acho lindíssimo e tal, fotografia, né? Na galera do expressionismo alemão que foi para os Estados Unidos e tal, aquela com alto contraste, as histórias meio sombrias e tal, eu adoro aquilo ali. Mas, puta, cara, é super machista, saca? É aquela coisa, sabe, da mulher que tem que femme fatale, né? Sempre a... Quando a mulher aparece, ela é a femme fatale, ou seja, ela é o algoz do herói da história e tal, mas, tipo... aquilo ali é um negócio feito dentro de um contexto histórico, entendeu? E você enxergar, a gente que fez história, né? A gente sabe disso, né? A gente não pode, você não pode analisar um período histórico com a tua visão de hoje, né? Você não pode chegar e analisar a vida de um cara na Idade Média e falar, pô, isso aqui é um absurdo, com a tua visão do mundo que a gente tem hoje. Pra gente é um absurdo, porque o cara que vivia naquela época era o que era normal, era o padrão da sociedade, entendeu? Então, assim, aí você pode admitir esse argumento do contexto histórico. Agora, no caso do específico do Monteiro Lobato, não é só o contexto histórico, sabe? Ele é ativamente fascista, ele é ativamente racista. E muito tenso, mas legal, muito legal saber que vocês têm essa obra, e fica a recomendação para nossa galera aqui também, se quiser ver uma versão diferente, mais interessante, vamos dizer assim, vai lá procurar o Rancho do Corvo Dourado. E aí, então, e falando nas suas obras, assim, eu sei que vocês estão lançando essas outras que vão sair agora, as coletâneas, vão ser por financiamento coletivo também, não é isso? Sim. A Script, ela é uma editora que ela trabalha nesse esquema, né? Ela é financiamento coletivo e tal, ela remunera os autores dentro da obra ali e tal, né? Isso está dentro do financiamento coletivo. Mas tá assim, tá no Catarse, é só procurar lá, tá no finalzinho, inclusive, do Catarse, que é Quadrinhos Queer, né? E Sob a Luz do Arco-Íris. Nas semanas, assim, mas é por aí mesmo. E no ano que vem, se tudo der certo, eu conseguir me organizar na vida, né, eu tem um outro quadrinho que aí é meu mesmo, né, um quadrinho novo meu. E aí vai ser um trabalho bem diferente do que eu fiz até agora, né, que
Deixa eu explicar o contexto que eu fiz esse quadrinho, né, bem bom. Porque eu acho que a gente, para combater, né, a homofobia, transfobia, LGBTfobia no geral, a gente precisa combater uma coisa que é muito mais entranhada dentro da sociedade, que é o machismo. Né? Então, cara, eu resolvi fazer um quadrinho falando sobre as origens do machismo, né? As origens do patriarcado. Né? E aí é um quadrinho que se passa no Neolítico, né? E que fala, um quadrinho que se passa a origem mesmo. Acho que a gente não tinha imaginado que era tão origem. Cara, muito machista. Você literalmente é um homem das cavernas, é um cara pré-histórico. É essa a intenção de mostrar, entendeu? Porque as origens daquilo que você acredita estão lá no Neolítico mesmo. Saca? Então, assim, em coisas que eu já tinha estudado na faculdade de História, fiz algumas pesquisas mais, né, e tal, mas o lance é o seguinte, que esse quadrinho ele se passa no Neolítico e ele fala sobre o processo de surgimento do patriarcado, né, porque antes de você ter a sedentarização da humanidade, né, as divindades eram maternas, as divindades eram femininas. Até porque os homens não associavam, né, o fato de que eles faziam sexo com as mulheres e o fato delas terem filhos, né? Ou seja, o sexo não tinha relação entre sexo e maternidade. As mulheres tinham filhos porque elas eram seres mágicos que traziam a vida para a tribo, né? Até porque você não tinha relacionamento monogâmico, etc. Isso é tudo, né, uma construção social posterior. Então, se você pega aquelas esculturas neolíticas de deusas, né, são todas deusas femininas, né, exaltando a barriga, os seios e tal. Então, assim, nesse momento, então, você tem as mulheres lá cuidando da família e da agricultura, né, dos primórdios da agricultura, e os homens cuidando da caça e tal. Como os homens tinham um monopólio sobre as armas, né, tanto da posse como da habilidade de usar as armas, isso começa quando você tem um processo de sedentarização a ser também a forma de oprimir as mulheres através da violência. Né? Porque assim, até esse momento da sedentarização, né, a gente pode ter estudos fósseis aí de que homens e mulheres não eram tão diferentes fisicamente, né, como as mulheres eram muito fortes, né? Então, mas os homens, como eles tinham o monopólio das armas, né, e do uso das armas principalmente, eles começam a submeter essas mulheres. E quando a terra se torna uma propriedade, é necessário que a mulher também se torne uma propriedade. Daí, através da observação dos animais, eles começam a entender que, né, se o bode vai lá e come a cabra e a cabra tem um filho, então foi o bode que fez o filho dela. Né? Então, eles passam a entender que eles têm uma participação dentro do processo de criação de vida ali. E aí, do momento que eles têm uma propriedade que eles dizem que é deles, eles têm duas necessidades. A necessidade de defender aquela terra. E para defender a terra, ele tem que ter filhos que defendam a terra para ele, né, quando ele estiver mais velho. E ele tem a necessidade de passar essa terra para a família dele, né, para os seus herdeiros. Então, ele tem a necessidade de quê? De ter certeza de que ele é o pai. Isso aí vem a posse sobre a mulher. E aí, quando você cria a propriedade sobre a terra, você, junto com isso, cria a propriedade sobre a mulher. Então, toda aquela sociedade que era baseada na divindade da mulher, né, e associava a mulher a todos os símbolos naturais de divindade, né, que era uma sociedade basicamente matriarcal, ela se torna uma sociedade patriarcal. Né? Os deuses novos passam a ser os deuses dos homens, né, e as mulheres passam a ser propriedade. E nesse processo, é claro, você tem mulheres que não se dobram a essa nova estrutura lá, recém-formada, né? Só que essas mulheres, elas são uma ameaça.
né? E por serem uma ameaça, normalmente essas mulheres ou são mortas ou são banidas, né, da convivência daquela aldeia ali e tal. Quando elas são banidas, elas passam a viver na floresta e passam a recuperar um conhecimento que a humanidade perde depois que ela se sedentariza. Porque depois que o homem começa a plantar arroz, milho, ele só come isso. Né? Esquece como que era lá, né? Ele só come arroz e milho, não precisa comer nada, né? Ele produz a própria comida dele. E aí, todo aquele conhecimento herbário, né, de plantas e a relação que eles tinham com os animais, com a natureza e tal, é perdido nesse pós-sedentarização. E aí essas mulheres que vão para viver sozinhas na floresta, elas começam a recuperar esse conhecimento, né? Começam a tendo que sobreviver sozinha, aprender qual é a planta que machuca, qual é a planta que cura, qual é a planta a fruta que ela pode comer, a fruta que é venenosa. Começa a ter uma relação diferente com os animais, né? Até para contar ali com a sobrevivência dela e tal. Então essas mulheres passam a ser vilipendiadas, e essas mulheres é que vão dar origem posteriormente ao termo de bruxa, né? Bruxa. Que são as mulheres que são banidas e passam a viver sozinhas na sua cabaninha lá no meio do mato, e tem todo um conhecimento natural que foi perdido pela humanidade. Então por isso o nome do quadrinho é Bruxas. O contexto foi lá Muito atrás, mas enfim, vai ser bem legal, hein? E aí a história do quadrinho é uma mina que se perde, se perde não, né? Ela vai procurar essa mulher na floresta, se perde e começa a ser ajudada por ela. E aí elas começam a se conversar e a mais velha apresentar a ela todo esse contexto que eu falei, né? Sim. E aí, através da relação delas, eu vou contando essa história. Entendi. Bem legal. E aí você falou que deve sair ano que vem, é isso? Então, se Deus quiser me ajudar, sai no ano que vem, sim, pela Script também. Legal. Vai sair pela Script também. Aí no ano que vem deve ter um catarse dele saindo aí, nesse quadrinho. Pois é, Luísa. Assim, eu também tenho livro publicado e tudo mais, eu escrevo principalmente assim, para a área de história, e eu sei que a vida de autores independentes, assim, de uma maneira geral, mudou muito nesses últimos anos, né? Apareceram esse tipo de editoras, né, que vão pegar o financiamento antes de publicar os livros e tudo mais, e permitiu que outras pessoas tivessem acesso a isso. E eu acho que o próprio financiamento coletivo ajuda diretamente o autor independente, né, que pode colocar a obra lá e falar, gente, ajuda aí para fazer acontecer. Né? Nesse sentido, como é que foi para você, assim, nesse começo, como autora quadrinista independente, e como que você vê essas dificuldades ou esses desafios assim que existem ainda hoje para conseguir publicar? Então, assim, você fazer o quadrinho não é difícil, né? Uhum. Você publicar um quadrinho impresso não é difícil. Isso você faz... Você consegue fazer um financiamento coletivo, né? E imprimir 1.000 cópias do seu quadrinho, 500 cópias, se quiser, né? Você define lá, né? E aí, tipo, isso não é difícil. O grande gargalo hoje, o grande problema, né, para quem é quadrinista independente, é a distribuição. Né? Não é necessariamente a produção. A produção é relativamente fácil. Você consegue, você tendo uma base legal de fãs, né, e tal, sim, que já curtem o teu trabalho, né? Eu acho interessante para quem está começar a publicar pela internet, né, para conseguir essa base de fãs e tal. No momento que você tem essa base de fãs, você consegue fazer um financiamento coletivo com relativa facilidade. Mas o grande problema é a distribuição. E o canal que a gente tem desde lá de 2011 para cá são os eventos de quadrinhos, né? Que esses eventos de quadrinhos, eles começaram lá por 2010, 2011, e aí eles começaram a se multiplicar pelo país, e hoje você tem vários eventos de quadrinho pelo país, quase tudo, né? Você não tem grandes eventos, né, na região norte e nordeste, mas aqui no sudeste e no sul você tem muitos eventos de quadrinhos, né?
tem eventos que são anuais, então acaba sendo um canal de distribuição dessa sua produção, acaba sendo justamente esses eventos de quadrinhos, né? O que fez com que a gente tivesse um problema gravíssimo esse ano por conta da pandemia, né? Porque todos eles sendo cancelados, né? Inclusive a Comic Con, que é o maior deles, né? A Comic Con Experience, né? E tal. Parece que não vai ter mesmo e tal. Hoje tem até o FIC, né? O Festival Internacional de Quadrinhos, que é um ótimo evento, são 5 dias de evento e tal. Então, assim, esse ano foi uma súbita para o mercado de quadrinhos independente, assim. Porque a galera independente distribui através desses canais, né? Venda pela internet existe, mas não é o grosso, né? O grosso é você vender nos eventos, né? Ricardo, o rancho do Corvo Dourado, né? Eu contribuí no Catarse e lá, quando eu contribuí, eu falei que ia pegar na Comic Con, porque eu estou acostumado aí. Inclusive, peguei lá, comprei os outros, comprei o Transitorizado lá também e tal. E aí, isso que eu ia perguntar, no Catarse desses que estão, inclusive, ainda não contribuí, mas vou contribuir, também está prevista essa entrega no Comic Con e tal? Vocês já tiveram que mudar isso? Como que vocês estão fazendo agora? Não, eu acho que está só pelo correio mesmo, cara, porque tá. A gente não tem previsão de eventos de quadrinhos, porque a gente não tem previsão de quando vai acabar a pandemia no Brasil. Claro. Na verdade, eu acho que a pandemia não vai acabar nunca mais no Brasil. Vai viver isso. Essa a gente já vai estar em outra. Porque nesse esquema aí de a galera não se dar conta de que tinha que fechar tudo, fazer um lockdown sério no país, a gente vai prolongar cada vez mais essa coisa da quarentena, né? E assim, quem tem responsabilidade não vai fazer, né, um evento grande. Mesmo que o cara fosse o total responsável e fizesse um evento de quadrinhos, quem vai no evento, né? O público em meio a uma pandemia, sem você ter uma vacina, ficar, sei lá, horas dentro de um avião ou dentro de um ônibus, né, e chegar num espaço cheio de gente, não tem como. Mas a previsão é para entregar tudo pelo correio mesmo. Infelizmente não vai ter essa possibilidade de entregar no evento. E assim, mas essa coisa da editora também eu acho legal, que tipo, por mais que seja bacana, né, assim, por mais essa coisa que eu falei, você tendo uma base de fãs, você consegue fazer um quadrinho pelo Catarse, não é uma coisa simples, tá? Ficar claro, né? Não é, para quem quer fazer, não é você chegar lá e colocar lá o Catarse e chegar na sua página e falar, tem um Catarse lá, vai lá e compra. Não é assim que funciona. É você ter que ir lá, falar com cada pessoa, uma de cada vez, sabe? Bota lá 60 dias na sua campanha para você, sei lá, falar com 2 pessoas por dia durante a campanha para ir lá comprar seu quadrinho e tal, papapá, e é pegado, assim, são 2 meses que você vai viver para isso. E aí eu acho que isso é legal da editora fazer também essa campanha pra gente, né? Porque só o fato da editora pegar esse trabalho de fazer a campanha, cara, já é muito tranquilo, sabe? Já não tirar isso de cima de mim, sabe? Um peso a menos, com certeza. É um peso. Não, já tem que fazer o trabalho, né? Já tem que fazer a produção, produzir. Não, e eu vou falar que tem uma galera que, tipo, é super marqueteiro, sabe? É uma galera que faz isso muito bem, sabe? Que sabe se divulgar, sabe? Tem uma galera de marketing que faz quadrinho mesmo, sabe? Então a galera sabe como fazer a coisa, entendeu? E curte fazer isso. Porque se não curtisse, não fazia faculdade disso, saca? Então a galera sabe como fazer, curte fazer essa coisa de divulgação, do marketing e tal, mas isso não é a minha área, saca? Cara, é um sofrimento, sabe? E assim, eu quero desenhar, gente. O que eu gosto de fazer é desenhar, entendeu? Eu quero sentar e desenhar a história que eu quero contar, entendeu? Eu não quero ficar fazendo, sabe,
marketing da parada, entendeu? Então, assim, eu gosto de conversar. Se me chamar para fazer um podcast, uma live, para eu poder falar do trabalho, é legal, entendeu? Já faço meu marketing falando. Mas essa coisa, sabe, de você ter uma atividade em rede social e saber o que publicar em qual horário, sabe? Não é para mim, sabe? Pra alguém com histórico punk não é nada fácil, né? Ter que... Cara, isso não suporto, sabe? Eu acho engraçado porque, tipo, em 2017 eu lancei um romance, né? E aí eu acabei conhecendo muitos autores capixabas, assim, e a gente acaba que é uma galera muito independente também, porque você tem que ir atrás, igual você tá falando, né? E aí eu conheci 2 autoras, que eu até vou dar a dica aqui, são romances, não são quadrinhos, né? Mas, tipo, tem a Bárbara Machado, que escreveu Antes de Casar. Nós temos a Karina Hyde, que escreveu... gente, fugiu. Eu vou descobrir aqui. E aí, só que elas são muito boas em fazer esse trabalho. Tipo, a Bárbara Machado, ela é até do marketing mesmo. Então, ela tá sempre lá, tira foto bonita, posta todo dia, aquela coisa. E eu te garanto, tipo assim, que eu só consegui publicar meu livro porque eu ganhei o edital de cultura. Porque se eu tivesse que ir atrás de todo mundo pessoalmente, eu tava ferrado, assim, eu não ia conseguir. Mas, ó, a Karina Hyde lançou a última peça. E ela lançou pelo mesmo edital de cultura que eu, inclusive. Mas são livros muito legais e elas se dão muito bem, exatamente porque elas vão atrás, são pessoas que têm esse esforço, assim, mas realmente é um trabalho muito grande, né? E se você não tiver essa paciência, dificilmente dá certo, realmente. Cara, eu acho muito chato. Ponto, Eu fiz a campanha, cara, eu fiz a campanha da Transitorizada. E eu achava que eu estava fazendo tudo certo, né, cara? Assim, nossa, tô fazendo tudo certinho aqui, né? E aí, legal, fiz a campanha bateu a meta, só até superou a meta e tal. Consegui fazer as revistas com bastante tranquilidade, tendo a grana para mandar pelo correio, com tudo e tal. Pô, foi show de bola, né? Aí fiz videozinho agradecendo, que contribuiu, né, e tal, fiz post agradecendo, né, no Facebook, no Instagram, agradecendo a galera que tinha apoiado, fiz um post com a página dos apoiadores e postei nas 2 páginas lá no Facebook e no Instagram e tal, para agradecer a galera. E aí, no ano seguinte, eu fui ajudar a galera a fazer a campanha do rancho, que isso eu adorei também, porque, tipo, eu não estava encabeçando a campanha do Catarse, né? Eu estava ali no apoio da campanha, mas quem estava encabeçando a campanha era o Juliano e a Cris. Então, tipo, pra mim foi ótimo, entendeu? Cara, eu vou lançar o quadrinho esse ano e não preciso ficar tão estressado quanto eu fiquei com a campanha da Transitorizada. E só que aí, cara, eu postei o negócio da campanha. Aí veio uma mina muito revoltada comigo. Assim, você quer saber quando você vai aprender a fazer campanha no Catarse? Eu falei, como assim? Porque você não dá a menor atenção para as pessoas que contribuíram com a sua campanha. Eu falei, gente, mas eu fiz a postagem no nome de todo mundo, fiz um videozinho agradecendo, não sei o que e tal. Ah, mas eu não recebi um e-mail. Não acredito. Eu não sabia que tinha que mandar e-mail. E você manda um e-mail direto pelo Catarse. Pior que isso. Era muito fácil, então. A comunicação é direta. Que eu não precisava nem escrever um e-mail e mandar para cada pessoa. Assim, então eu mando um e-mail em geral para todos os apoiadores. Só que eu não sabia, gente, disso. Eu não sei fazer isso. Só de ter meu nominho lá no rancho eu já acho legal, assim, já me sinto feliz. Só ter meu nome lá, olha meu nome. Já tô. É verdade, eu não mandei um e-mail pra você, não é porque eu não te amo, entendeu? É porque eu não sabia que tinha que mandar um e-mail com esse carinho, entendeu? Ai, meu Deus. Muito bom. Agora, gente, nosso tempo está muito avançado, assim, uma conversa muito maravilhosa. Mas eu queria fazer o último pedido, então, aqui para a Luísa, que é o seguinte, Luísa.
assim, eu falei, eu não sou muito desse mundo de acompanhar muitos quadrinhos e tudo mais, mas eu percebo que há uma tendência da gente ler muitos quadrinhos americanos e tudo mais. Então eu queria ver com você, assim, pra gente terminar aqui, se você dá umas dicas pra gente de autores independentes que você conhece, que são muito legais, ou autores brasileiros mesmo, que a gente, assim, que a gente deveria estar lendo. Quem são essas pessoas? Que quadrinhos que a gente tem que ir atrás? Então, vou começar, vou te falar de quadrinhos LGBT que eu curto pra caralho. Isso mesmo. Vamos lá. Não é porque são meus amigos, tá? Mas vocês têm que ler o Mário César, tá? E ele tem 2 quadrinhos. Deixa eu só pegar o nome direitinho aqui. Um é Cura, né? Que é um quadrinho que fala sobre fala sobre um jovem que é gay. E a família submete ele a vida inteira a vários tratamentos para cura gay, né? Uhum. E tem 2 volumes, né? Bendita Cura volume 1, volume 2, e esse ano sai o volume 3 com o final da história. Mas você pode ler, assim, o 1 e o 2 de boa, que você vai ver uma parte da vida desse jovem ali. Você pode repetir o nome do autor, por favor? Mário César. Mário César. E aí, tipo, se você jogar aí Mário César Bendita Cura no Google, você vai achar, tem a propagandinha lá bem na cara ali. E dele também, o Ciranda da Solidão, que são 5 histórias sobre amor LGBT. Assim, é um casal lésbico, um casal gay e tal, chorei lendo os 2, lendo os 3. Chorei em todos eles, é maravilhoso. É um bom sinal. Vou dar uma dica de um quadrinho duplamente representativo, né? Que é um quadrinho da Renata Nolasco, que é uma autora do Nordeste, né? De Fortaleza, se não me engano. Se eu me enganei, desculpe, Renata. Acho que é Fortaleza mesmo. E é um quadrinho chamado Só Ana, que é muito legal. Cara, é uma coisa meio. É uma vibe meio. Steven Universe, saca? É um quadrinho. Fala sobre uma menina que é uma alienígena, ela vive na Terra e ela é lésbica e tal, e as situações da vida dela, assim, mas é uma vibe muito bacana, assim, um quadrinho, porra, excelente. Tem mais um quadrinho que eu queria deixar, esse, né, Roseira, Medalha e Engenho e Outras Histórias, do Jefferson Costa, também, aí, um quadrinho muito, muito, muito bom, cara. Fala sobre um pouco das raízes dele lá e tal, né? Também no Nordeste e tal. Então, assim, são as dicas aí de quadrinho que eu acho excelentes pra galera ler aí durante a quarentena. Exato. Dá pra comprar tudo pela internet aí. Todo mundo tem lojinha. Tá? O Mário tem lojinha. A lojinha do Mário é mais que Mário. .net, né? A Renata Nolasco, se eu jogar lá no Google, Renata Nolasco, você acha a página dela, e o Jefferson na Amazon, aí pra você comprar o livro dele. O Jefferson Costa tem até na Amazon. Então, assim, são as obras bem mesmo. O Jefferson Costa é que fez junto com o Rafael Calço Jeremias, né, do Jeremias Pele, da Maurício de Souza Produções, não foi? Eu acredito que foi. Inclusive, eu comprei um livro dele lá na Comic Con, padrinho dele, sobre aquele edifício lá de São Paulo. É um edifício que tem umas histórias meio mal assombradas e tal. Uma história muito legal que fala sobre racismo, sobre coisas sobrenaturais. Inclusive, tem os personagens do Edgar Allan Poe na história. Bem legal. Eu esqueci o nome agora. Tem um edifício famoso lá de São Paulo. Ele fez um quadrinho também numa série que quem fazia muito era o Alex Mirner, que é aquela Orixás, né? Que é sobre um orixá e tal, mas com uma pegada mais moderna, assim, e tal. É bem bacana, né? E ele fez se eu não me engano, dele é Exu. Que é o Jefferson Costa, desenho dele, né? Eu acho que o roteiro, se não me engano, é do Alex Mirner.
Mas o Alex Mir escreveu vários quadrinhos para essa série também, do Orixás. É bem legal também. Para quem quiser, Alex Mir, Orixás, é bem bacana. O do Jeff Scott, eu pesquisei que é Edifício Martinelli. É bem legal também. Legal. Não, muitas dicas de quadrinhos. Isso, pronto. Tem muitas dicas de quadrinho realista também, que a gente falou no começo da conversa e tal. Dá pra galera ficar lendo bastante tempo aí na quarentena. E os seus trabalhos, Luísa? Onde é que a gente consegue comprar o Transistorizado? Eu sou péssimo nesse negócio de marketing, então não vendo nada. Mas quem quiser, tem lá o Catarse, ainda tá rolando. É verdade, o Catarse tá rolando da Script lá, tá rolando o Catarse do Sob a Luz do Arco-Íris e do Quadrinhos Queer. Quem quiser adquirir, vai lá, vai ler não só o meu trabalho, como de vários outros autores LGBTs que vão estar lá. E o Quadrinhos Queer em especial é pra galera que ficava pedindo aí uma segunda edição da Transistorizada. Cara, tá lá no Quadrinhos Queer. São 2 páginas de Transistorizado e são mais de 12 tiros que eu fiz uma combinação, assim, joguei 2 tiros numa página só e tal. Então tem bastante material no Quadrinhos Queer da Transistorizada, e no Sob a Luz do Arco-Íris tem uma história minha. E acompanhe o meu Instagram, né? @luisalemos39, que eu tô sempre postando coisa lá. E tô sempre postando coisas das coisas que eu tô fazendo agora, né? Do Bruxas e tal. Tem algumas ceninhas lá das histórias que eu fiz pro Sob a Luz do Arco-Íris. Então, curte lá, né? Segue lá a página no Instagram, o perfil no Instagram, que eu tô sempre soltando coisa. E no Instagram tem um monte de tiro da Transistorizada para quem quiser ler também, tá tudo lá. Legal. Tem a página no Facebook, né? Transistorizada no Facebook. Também é só jogar lá no Facebook Transistorizada, né? E vai achar lá. Só que o Facebook, gente, não fale comigo no Facebook. Eu praticamente não entro mais no Facebook, porque o Facebook é um mar de churume. Perdão. Mas é um antro. É um antro agora. Difícil. Então, assim, não aguento. Minha saúde mental falou pra eu não usar mais Facebook. Então, assim, eu entro no Facebook. E se quiser falar comigo, tá lá no Instagram, entra lá no Instagram, manda um direct lá que eu respondo. Então, é isso. Tá ótimo. Responde mesmo, tanto que não nos respondeu e tá aqui com a gente, né? Falar comigo no Instagram. Não, muito legal. Responde. Não responde no WhatsApp, mas responde no Instagram. A gente fala aqui, Luísa, que a gente meio que a gente tenta, né? A gente manda mensagem na sorte lá. Se aceitar, ótimo. Se não aceitar, tudo bem, né? Então, assim, muito obrigado por aceitar nosso convite de vir aqui conversar com a gente. Como eu falei, é um assunto que veio surgindo, assim, aos poucos pra gente, assim, por causa dessa leitura do Real Life Comics e tudo mais. Então, valeu muito a pena bater esse papo e ouvir um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você tem a dizer sobre isso. Ricardão, quer deixar uma mensagem também? Não, só isso, agradecer mesmo. Realmente é um trabalho que eu já acompanho. Conheci pessoalmente a Luísa na Comic Con, inclusive ela tirou uma foto maravilhosa com minha garra de Wolverine. E ela usou de perfil um tempo, eu fiquei todo orgulhoso. Fiquei todo bobo. Mas enfim, agradecer mesmo. Foi um papo muito legal e muito engrandecedor, assim, que aprendeu muita coisa. É verdade. E você, Luísa, deixa uma mensagem pra gente aí também, seus ouvintes. Eu que agradeço, porque assim, é sempre uma oportunidade de a gente poder falar do trabalho e tal. E adoro podcast. Você faz podcast, acompanha um monte de podcast. Inclusive, deixar uma recomendação também de podcast. Quem quiser ouvir, o Bichas Nerds é um podcast que eu cheguei a fazer parte em algumas. Que legal. Dele. Quase fiz parte fixa dele, né? E tal. Chegaram a anunciar minha presença fixa lá no podcast, mas acabou que eu não consegui organizar minha vida para poder fazer parte fixamente do podcast. Mas tem lá alguns podcasts que
que eu fiz parte lá no Bichas Nerd. Ah, eu vou acompanhar então, bem. Tá ótimo, então. Luísa, muito obrigado mais uma vez. E é isso aí. Boa noite pra você. Obrigado. Obrigado. Gente. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau. Galera, foi muito legal bater esse papo com a Luísa. Assim, cara, como o Ricardo falou no final, aprendemos pra caramba agora. Uma conversa muito legal de como dos desafios e dos não desafios, do trabalho de ser cartunista também e tudo mais. E sobre essa questão da transição, né? E de como lidar com isso, né? Maneiras de lidar com isso. Muito legal mesmo. Muito obrigado mais uma vez, Luísa. E é isso daí, galera. Nos vemos segunda-feira, né, Ricardo? É isso aí. E tô falando, foi a nossa primeira convidada mulher. A gente sabe que a gente estava falhando com isso, mas a gente vai agora convidar mais mulheres para participar. Vamos, com certeza. E aí, enquanto a gente faz essa última despedida, então, eu vou lembrar vocês de ir lá nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, no Instagram. E se você quiser assistir os nossos vídeos, vai lá no nosso YouTube channel também. E é isso daí, povo. Eu falei na ordem errada aqui. Mas então tá. Então, beijos e abraços e tchau. Valeu!